que vai conduzir a aula 2, vamos dar uma olhada no da aula 1, só para ver se a galera lembra o que a gente fez lá. A gente está vendo aí a tela do Paulo com o programa que ele escreveu com a nossa ajuda na aula 1. E lá a gente tem uma série de coisas que nós falamos. Por exemplo, a palavrinha prompt é uma função do JavaScript que faz aparecer uma telinha para você conseguir digitar alguma coisa. Agora, antes do prompt tinha aquele valor ons igual. Por quê? A gente criou um espaço para guardar o que vai ser digitado por quem usa o nosso programa. E um pouquinho mais para baixo, no código do Paulo, tem lá um on igual a um número. É também uma variável, ou seja, um desses espaços que a gente criou para guardar esse valor aí dos ons em reais. E por último, na última linha ali do programa, a gente tem o alert, que é a janelinha de mensagem que aparece na tela para o usuário, geralmente com o texto. O que esse alert está fazendo aqui é exibir o valor da conversão que a gente realizou. Se isso doeu, tudo bem, não esquenta a cabeça. O que a gente vai mostrar agora é um passo adiante, mas que também é super simples de entender. E para a galera entender, a gente vai clonar mais um projeto. Então você vai entrar mais uma vez no CodePen, no link que a gente vai mandar, que é o projeto da aula 2, e clicar no botão Fork. Você lembra como faz isso, Paulo? Eu lembro sim. A gente vai abrir essa segunda aula, que é o link que está na descrição da aula. E ó, ela abre já talvez num outro formatinho para você, mas é o mesmo código, o mesmo tal de HTML e CSS que por enquanto a gente não viu. Eu sei que alguns foram lá, mexeram, criaram com outra temática, mas não é o objetivo nesse momento. Lembra, em tecnologia vai ser sempre assim durante um bom tempo. Você vai mexer em um pedaço, sendo que o seu time colaborou em outros, e você vai estar ali no meio. E às vezes fala, poxa, mas eu não sei exatamente o que está acontecendo dos lados. Com o tempo você vai ganhar mais segurança. Então eu vou pegar aqui e vou clicar no Fork, que é o Exato. botão que vai duplicar, né? Vai criar essa duplicata e que está dentro do meu, Paulo Silveira aqui. Eu vou arrastar esses espaços para o tal do JS ficar maior. Eu vi que tem até alguns outros botões, tá bem? Ó, tem até o maximizar o JavaScript. E aí ele vai já fazer um mecanismo como esse. Tem como fazer tudo colapsar. Tem um monte de opções aqui que você pode, com o tempo, no editor, mudar como você prefere trabalhar. Não é o nosso foco, mas é só para te lembrar que você vai ver aí fotos no Discord, cada pessoa compartilhando o código de uma forma um pouco diferente. É o que você colocar como preferência. Bem, agora mudou aqui Tô no meu arquivo, eu posso inclusive mudar o nome, né? Aula 2 do Paulo, da outra vez eu não fiz isso. Aqui Pode eu mudar posso à dar. vontade, clicar naquele... Aula 2 do Paulo da Imersão Dev. Inclusive, se você for aqui nos settings que eu fui, tem como você mudar uma parte para colocar uma tag. Eu lembro que tinha nesse Pen Details Descriptions Tags. Se você colocar aqui Imersão Dev, você vai poder aparecer, as pessoas que procurarem dentro do CodePen por Imersão Dev vão ver o que você está fazendo. E com isso a gente gera um movimento lá dentro. Além de você compartilhar no Instagram e etc., tem como você meio que compartilhar, né? Então aqui é Dev, carreira, você pode colocar as tags que você quiser, porque ali na home do CodePen tem como aparecer. Então eu peço para você colocar a Imersal Dev, lembra como o André falou? Para a gente evitar o acento na programação, inclusive a gente costuma usar 99% do tempo em inglês o nome das variáveis e das tags. E aqui, por enquanto, a gente está criando em português porque o nosso objetivo é que você entenda a lógica, entenda o processo de criar um programa. E agora a gente vai por um caminho que eu particularmente acho muito legal de entender, que é, eu quando entro na Steam, que é um site lá, uma ferramenta de comprar jogo, jogar, tem alguns jogos que eu entro e ele me aparece uma telinha dizendo: me fala aí sua idade, porque você não vai poder ver o conteúdo desse jogo. Esse jogo tem um conteúdo adulto, tem violência, alguma coisa do tipo, e ele só me deixa entrar se eu for maior de idade.
E não é só nesse site que isso acontece. Na verdade, acontece em um monte de lugar. Se eu pego lá minha credencial para entrar no meu prédio, encosto num negocinho e a porta abre, o computador fez uma pergunta parecida. Ele perguntou: se essa pessoa tiver direito de entrar, eu vou deixar ela entrar. Senão, ela fica para fora. Esse é o caminho para a gente começar a construir, então, algo que é fundamental na programação, que são os desvios condicionais. Nome muito grande, né? Vamos diminuir? São os ifs. Puxa vida, é nome em inglês, então a gente pode falar em português. São os ses. Do mesmo jeito que a gente fala se para as pessoas, se você fizer aquilo, eu faço aquilo outro, a gente consegue fazer aqui na programação. E eu acho que o primeiro teste que a gente pode fazer, né, Fê, é justamente esse da idade. Porque vai ser necessário. Tô vendo aqui escrito pela telinha que a gente vai ter um jogo de pedra, papel e tesoura. E você sabe que é muito perigoso, que crianças não deveriam brincar de jockey pô, pedra, papel e tesoura. A gente vai fazer um bloqueio para só os maiores de idade poderem entrar. A primeira etapa, então, é a gente pedir para o usuário digitar a idade dele, não é? Exatamente. E você já aprendeu na aula anterior como fazer esse comando. Vamos lá, mão na massa, Paulo? Eu sei, é só fazer o prompt e aqui entre aspas, senão ele vai ficar maluco. Isso. Ah, olha aqui, ó, eu fiz o clone, ele tá rodando de novo. Então não basta, como veio clonado da aula, talvez no seu ele já esteja perguntando isso. Lembra, a gente precisa vir aqui no Settings, no Behavior, no Auto Updating Preview. Talvez no seu ele já esteja assim, e tá tudo bem. Para que ele não fique toda hora rodando, só quando a gente apertar no botão de Run. Perfeito. Aí Aqui. você está digitando a sua mensagem, uma bela mensagem, mas eu estou achando que o pessoal que está acompanhando essa aula talvez já tenha percebido que o Paulo esqueceu alguma coisa, né? Exatamente. Onde a gente vai guardar esse valor? Uhum. Então, como a gente faz? A gente vai criar a nossa caixinha, a nossa variável. Então, a gente está perguntando aqui quantos anos você tem. Vamos chamar essa variável de idade? Vamos. Idade recebe o valor que a gente vai digitar. Uhum. Até aí não tem Perfeito. nada de novo, mas agora a gente precisa que o computador faça uma pergunta, que o computador faça um teste, que ele verifique. Puxa vida, será que essa idade que foi digitada, ela tá dentro de um intervalo aqui, tá de um espaço que eu vou permitir? Pensa comigo em qual é a regra para saber se alguém é maior de idade. Aqui no Brasil, a pessoa precisa ter exatamente 18 anos ou ser maior do que 18 anos a idade dessa pessoa. Se a gente fizer, Paulo, um teste agora com a idade, a gente vai conseguir ver se a pessoa pode ou não jogar. Para isso, nós vamos aprender um comando novo, que é o comando if, que em inglês significa se. Então, logo depois que você pediu a idade, você vai digitar if. Quem quiser pode rodar para ver só o prompt, mas a gente já viu bastante vezes, não foi? Exatamente. Então eu vou usar o if e usar o parênteses, é isso? Exatamente, um ponto legal, talvez a galera já esteja curiosa, olhando outras linguagens, cada linguagem tem a sua sintaxe. Olha, mais uma palavra para deixar a gente louco. A sintaxe é só a forma de escrever um comando. No caso do JavaScript, a gente pode usar esses parênteses, e esses parênteses vão guardar a nossa comparação. Ou seja, o que eu quero comparar, o que eu quero testar para saber se a pessoa é maior de idade. Aqui a gente vai usar aquela nossa variável idade. Então escreve ela aí, Paulo. Puxa, o que meu computador agora ele está pensando é se idade. Mas isso não tem sentido nenhum, né? Vamos fazer o quê? If idade. Uhum. Vamos dar um outro comando para ele. Agora a gente entra naquela regrinha de comparação. Se a minha idade for maior que 18, a gente passa para um segundo nível. Vamos fazer isso? Bora lá. Então vamos lá, mais um sinal que a gente está aprendendo agora, que é o maior, 18, sem aspas, porque a gente está comparando um número. Perfeito. Então, se nossa idade é maior que 18, agora a gente coloca uma outra parte de sintaxe aqui do if, que é os colchetes. Mentira! Os bigodinhos! As famosas chaves, né? Chaves! Quando Então, eu abri aqui a primeira chave, ele já fechou ali, ó. Perfeito. É. Você pode dar um Enter, Paulo, porque a gente vai olhar para esse código agora com uma forma diferente.
Agora tá esquisito. Estranho, né? Tá esquisito. Quebrou em montão de linha, o que Bastante. é isso? A gente tem um truque muito bom para você entender o que está acontecendo. Sabe aquele lugar onde a chave foi aberta, o tal do bigodinho? E tá vendo que em um outro lugar ela foi fechada? O computador vai entender isso da seguinte forma: qualquer coisa que a gente escrever entre a chave que abriu e a chave que fechou só vai ser executada se o nosso teste for verdadeiro. Nossa, meu Deus, quantas possibilidades. Vamos testar que a gente vê isso acontecendo logo. Dentro dessa linha que você está agora, Paulo, que é a linha 3, você está entre a chave que abriu e a chave que fechou. Coloca aí um alert e coloca maior. Você é maior, você pode jogar o que quiser. Você pode jogar Joaquim Pô, né? Isso. Bom, vamos testar, vamos ver o que o programa já faz até agora. E agora a gente vai clicar aqui no Run. E aqui vale lembrar, se você errar essas chaves, esse parênteses e colocar um símbolo que não pode ocorrer um erro que não vai entender nada, tá bem? Então, algumas coisas podem, tá bem? É aquilo que eu falei. Aqui pode espaço, ou será que não pode? Isso você também vai precisar entender, sem contar as convenções, que tem gente que prefere de um jeito, prefere de outro. Cliquei aqui para rodar. Vamos ver o que acontece. Quantos anos você tem? 45. Ok. Você pode jogar Joaquim Pô. Mas será que esse programa não está enganando a gente? Testa de novo e coloca uma idade menor aí. Quanto aí? Pô, 13. Olha, Não falou nada. Liberou. parece estranho o que aconteceu, porque ele não mostrou aquela mensagem dizendo que você é maior e o programa se encerrou. Então percebe que legal? Aquela mensagem só apareceu quando a condição que eu tinha lá em cima foi verdadeira. Olha, o Paulo digitou 45 na idade. 45 é maior do que 18. Show, o teste passou. Vamos mexer nesse teste para a gente ver o que a gente pode fazer de diferente. Quando a pessoa tem exatamente 18 anos, será que esse código funciona? Vamos testar. Puxa, o que aconteceu? 18 anos, devia aparecer, a gente queria liberar, Sim. mas não está funcionando. Fê, você falou que a gente ia usar comparadores e o símbolo que você escolheu era o de maior, não era? Exato. Para resolver esse problema, o que dá para fazer? Eu acho que a gente pode colocar duas condições. Idade maior igual 18. Depois do sinal de maior, o Paulo vai colocar um igual. Então aqui a gente colocou dois comparadores, né? Se for maior que 18 e se for igual a 18, a gente também tem a mensagem ali autorizado, você pode jogar. Esses operadores de comparação, se é maior, se é menor, maior é igual, se é diferente, para você que já trabalhou com macros, com Excel, com as planilhas do Google, ou com qualquer ferramenta de automação, vai ter passado por isso. Não é à toa que a tecnologia está entrando em todos os lugares. A programação vai entrando em outras carreiras, não é? Aposto que também tem muita gente, você provavelmente também está por isso, que você está vendo que está entrando um pouco mais de tecnologia no que você já faz na carreira de hoje, se você é uma pessoa que já trabalha, já está em algum mercado aí próximo a esses corporativos que envolve muito computador e o digital. Bom, roda e vê se o 18 funciona, que aí acho que a gente vai poder seguir em frente. Perfeito, o teste funcionou. Agora você já aprendeu mais um superpoder da programação, que é ser capaz de avaliar valores e fazer comparações para depois executar aquilo que você quer. E como o Paulo falou, isso faz parte, acho que, de praticamente qualquer programa que você já tenha usado. E você falou que era pedra, papel, tesoura, ou o famoso Joaquim Pô, que a gente vai tentar aplicar aqui. Bom, por que a gente escolheu esse tipo de jogo? Porque ele é basicamente um monte de testes. Se um jogador escolheu a tesoura e o outro escolheu a pedra, esse aqui ganhou. Se um jogador escolheu o papel, é verdade, a pedra que esmaga a tesoura. Olha aí a importância de fazer um bom teste lógico. Se eu escrevesse isso no código, ia estragar o jogo. Bom, vamos escrever com calma então, para eu também não me embananar. O que eu sugiro? Que o primeiro teste que a gente faça no jogo não seja para saber se a pessoa é maior de idade.
Eu sugiro que o primeiro teste que a gente faça seja para saber se ela é menor. Porque aí a gente já diz, se manda daqui e depois a gente só vai se preocupar com os maiores. Para fazer isso, a gente vai alterar o if que a gente acabou de escrever. Ele estava lá, idade maior igual a 18. Esses dois sinais a gente vai trocar pelo sinal de menor. Perfeito! E a nossa mensagem a gente também vai trocar. Você é menor de idade, não pode jogar. Aqui também entra a sua criatividade se você estiver tematizando o seu projeto de uma forma diferente do que a gente está fazendo. Agora a gente vai precisar, então, começar a escrever as coisas para os jogadores maiores de idade. Mas, Paulo, tem um detalhe interessante sobre o if. Faz um teste, depois que o if acabou, escreve alert. Então, depois daquela chave fechando, escreve qualquer coisa. Vamos começar. Executa esse projeto e digita para mim uma idade que é menor do que 18. Beleza. Olha, o primeiro alert apareceu certo porque a idade era menor do que 18, era o que a gente esperava. Dá o ok. Puxa vida! Mesmo a gente já tendo validado que é menor que 18, apareceu um alerta dizendo vamos jogar e não era isso que é para acontecer. Então, nós vamos criar um segundo if, um segundo teste, para escrever a parte da pessoa que pode jogar. No lugar onde o Paulo colocou esse alerta aí, a gente vai tirar porque era só para te mostrar o que acontece, e nós vamos começar um segundo if, que vai ser igual ao primeiro que a gente escreveu. Então, aliás, eu não vou nem tirar, eu vou usar esse recurso que eu aprendi aqui, ó, esse barra barra, porque vai que eu quero colocar de novo. ah, muito bom. Esse barra barra mudou um pouco a cara do que estava na tela, né, Fê? Mudou. Sim, mudou completamente. Ele ficou até apagadinho. O que significa esse barra barra? É um comentário. Sabe quando você tem um roteiro e você quer anotar alguma coisa para você lembrar depois? Então você comenta e ele é só seu, é um comentário seu que não vai pro prompt, não vai ser nada visual. Até se o Paulo quiser rodar o projeto, a gente vai ver que essa linha foi totalmente ignorada. Isso, se eu rodar agora, mesmo com a idade maior que 18, 20, não vai aparecer absolutamente nada, porque ele não entrou neste bloco, o que está entre chaves, a gente costuma chamar de um bloco de códigos. Você vai ver que esse tipo de recurso das chaves aparece em vários lugares, e aqui ele foi totalmente ignorado, não é? E esse editor, como ele está um pouquinho apertado, ele quebrou, né, o wrap, ele embrulhou ali aqui, tá vendo? Ó, é só uma questão de tamanho de código. Só uma questão estética, por isso você sempre pode olhar para o lado esquerdo do código para ver as linhas exatamente e não só o texto quebrado. Bom, agora a gente vai escrever o mesmo if que nós escrevemos da primeira vez, que você já conhece, enquanto o Paulo vai escrevendo, eu vou lembrando. If idade maior igual a 18, abre chaves para começar o nosso bloco e fecha chaves. Pode dar um Enter, Paulo? E dentro desse bloco é onde a gente vai começar a desenvolver a lógica do nosso jogo, não é mesmo? Para a gente começar a desenvolver, vamos pedir para o usuário informar o que ele colocou. Pedra, papel, tesoura. A gente vai fazer isso como? Com uma webcam? Com uma inteligência artificial? Com um controle do PlayStation? Bom, melhor fazer do jeito que a gente já aprendeu na aula 1, que é usando o prompt, não é? Exatamente. Então vamos colocar uma variável, já vamos começar colocando a escolha se é pedra, papel ou tesoura dentro de um potinho para a gente resgatar depois. Então vamos digitar o nome da nossa variável. Perdão, eu já queimei largada aqui. Pode escrever escolha jogador, por exemplo. De qual jogador? Do primeiro jogador? Ou ele vai jogar contra quem? Ah, esse Isso é o que eu quero mistério. Ele vai jogar contra ninguém mais, ninguém menos que o computador. A gente só vai precisar pedir para o jogador dizer a jogada dele. E nós vamos daqui a pouco explicar como a gente vai fazer essa mágica. O computador vai ter a sua própria jogada. E aí a gente vai saber quem ganhou, dadas as escolhas que foram feitas. Mas para essa linha, a gente só precisa da variável escolha o jogador com prompt, não é? Exatamente. Então vamos lá. Então escolha o jogador, recebe um prompt que você vai digitar, você vai escolher depois quais as opções que você vai querer, se é pedra, papel ou tesoura. Perfeito. Olha que legal, o Paulo escreveu esse prompt e quando a gente vai aprendendo programação, uma das coisas que a gente aprende é pensar
Como que eu posso fazer a pessoa que vai jogar o meu jogo cometer a menor quantidade de erros que for possível? Se eu pedir para a pessoa digitar tesoura, puxa, ela pode colocar T maiúsculo, T minúsculo, Z no lugar do S, pode acontecer um montão de coisas. E eu não vou ter controle disso. A gente vai usar uma malandragem. A gente vai dizer que a opção 1 é a pedra, a opção 2 é a tesoura. Ou, perdão, é o papel, e a opção 3 é a tesoura. Nossa, André, mas isso é uma convenção? Veio de algum lugar? Não, a gente acabou de inventar isso, que cada um é uma opção. Isso que é legal da programação, porque não é só código. A gente está discutindo da melhor forma. Vamos pensar como vai ficar mais lógico, mais simples. Então, programação, além do código, é essa troca, é esse raciocínio do que eu posso fazer para printar uma coisa melhor aqui do que eu estou construindo. Eu acho que é muito interessante a gente pensar que existem representações digitais. Perfeito. Aqui parece bobo, mas a gente está falando pedra é 1, papel é 2 e tesoura é 3. Isso já é uma associação de funções, se você pensar, de grupos, né? Você tem uma função de 1 para 1 aqui, né? Bijetora, que chama. Então, tem um monte de coisas matemáticas por trás, conceitos, que a gente nem precisa saber, mas é que a gente está trabalhando o tempo inteiro com eles. Então, essa parte de digitalizar informações, conceitos como uma pedra, podia guardar uma imagem de uma pedra, né? Você faz um upload, ou como o André até falou, você faz a pedra com a mão, e aí ele reconhece, aí ele passa a tesoura, e daria para fazer? Daria, mas aí usa outros recursos, a gente está simplificando, e quem tem longas histórias e trajetórias em programação, começou a programar assim. Porque eu quero chamar a atenção a uma coisa, a gente aqui, de novo, está fazendo uso de recursos de uma forma simplista, propositalmente. Uma pessoa profissional da programação ia chegar e falar assim, não, Paulo, tá faltando ser let, const, unidade, não, e também as chaves, idade tem que ser age, e aí você põe esse condicional dentro de uma função que retorna, com certeza, e você encapsula. Alguns desses conceitos nós vamos ver aqui na imersão. Com certeza. No momento certo, no momento que seus professores, que somos nós, consideramos adequado. Então você precisa seguir, senão você vai cair numa enxurrada de ordens e regras que não fazem sentido nesse momento. E a gente fala isso com muito conhecimento de causa. Então existe um momento certo para você deixar esse código mais rebuscado, mais parecido com o que exatamente você vai encontrar numa empresa grande, numa universidade. Não é o momento, é o seu primeiro mergulho. Estamos te conduzindo para você ter esse raciocínio, entender representação, entender as possibilidades, entender a carreira, que ainda é mais importante nesse momento do que exatamente o código que a gente está ainda dando os primeiros passos. E isso, Paulo, me lembrou muito situações do dia a dia mesmo que eu passo lá na Globo com o meu time. Vamos primeiro pegar esse problema, resolver. Funcionou? Vamos fazer funcionar primeiro. Depois a gente vem lapidando para deixar melhor. Então, isso que você falou é super normal, acontece no dia a dia. Então, vamos fazer funcionar? Depois a gente melhora, que é isso que a gente vai fazer aqui. Até porque a gente vai entendendo o problema como a gente entendeu aqui. A gente pediu para o usuário digitar 1, 2 ou 3. A gente sabe que ele vai digitar esses números porque a gente orientou ele. Puxa, André, e se digitar em outra coisa? Não se preocupa com isso agora. Existem validações, mas a gente quer se focar na lógica. E para fazer o computador jogar contra a gente também vai precisar que o computador gere 1, 2 ou 3, para simular que ele estava lá pensando e falando, puxa, eu vou jogar 1, vou jogar 2 e tudo mais. Nós vamos fazer isso usando algo chamado randomização. Olha que palavra enorme! Números aleatórios. A gente vai pedir para a máquina sortear um número para a gente. E para fazer em JavaScript, a linha é muito grande. Não vou mentir, mas a lógica é moleza. Vamos começar pelo que a gente já sabe. Vamos criar aí uma variável, logo embaixo dessa que nós já criamos, escolha computador igual. Nossa, agora vai vir uma linha enorme, mas fiquem tranquilos que a gente vai explicar o que ela está fazendo. E, André, é muito comum vir essas linhas grandes que fazem alguma coisa, não é? Então, você gerar um número aleatório, em algumas linguagens tem
uma palavra que fala, gera um número para mim entre 1 e 3. Exato. Em outras linguagens não é tão simples. Em outras nem tem como fazer. Você que tem que criar tudo do zero. O importante é a gente entender o que o código faz e não exatamente como ele faz quando a gente está pedindo ajuda para os outros. Porque o tempo todo, numa empresa grande, a gente está usando códigos que o André fez, que a Fernanda fez, e que a Fernanda só falou, Paulo, usa assim, ó, o meu código que você vai chamar e essa peça encaixa com a outra. Cada vez mais softwares são criados por muitas pessoas e tem essa colaboração. E todos eles têm essa base que a gente está desenvolvendo aqui, entender a lógica, criar variáveis e tudo mais. Bom, nessa linha a gente vai continuar ela então. Você vai escrever a palavra math em inglês com M maiúsculo. Math, galera, significa matemática. Ponto floor, então F-L-O-O-R, abre parênteses, meu Deus, tá ficando enorme, Tá. mas vamos lá. Math.random, abre e fecha parênteses, espaço, vezes 2. Fora do parênteses, você vai colocar um espaço mais 1. Agora aqui, vou embora. Agora acabou. Não vai embora ainda não, que a gente cometeu um erro nesse código. Ali onde tá vezes 2, na verdade é vezes 3. E fui eu mesmo que falei errado, mas olhando essa linha enorme e ainda dizer que tem um erro aí, fica difícil para quem tá entendendo. Então vamos começar bem devagar a entender. Qual é o nosso objetivo? Gerar um número entre 1 e 3. As opções podem ser 1, 2 ou 3. E quando a gente precisa fazer isso, a gente vai lá na documentação da linguagem de programação e pesquisa, tem alguma coisa pronta que pode me ajudar? No caso do JavaScript tem, que é esse tal de math.random que a gente escreveu aqui. Ele gera um número aleatório, mas ele não gera 1, 2 ou 3. Ele gera cheio de vírgula, gera entre 0 e 1. Isso. É uma coisa bem diferentona. Por isso que a gente multiplicou por 3. E por isso que a gente colocou esse tal de floor, que parece esquisito, mas é um arredondamento. Se sair 2,9, se sair 1,5, se sair 0,5... O floor arredonda para baixo, pro chão. Exatamente. E o mais 1 lá no final é só para garantir que fique no nosso intervalo. Se sair 0, mais 1 dá 1. Se sair 2, mais 1 dá 3. Vai ficar lindo esse código aqui. E, obviamente, se sair 1, vai dar 2, tá? Inclusive, esses códigos mais que já vêm assim formulados, de bate-pronto, como eu falei, vão ser comuns. E ali na Luri, ou na sua inteligência artificial que você usa, você vai ver que você tem esse tipo de espaço, não é? Você pode me explicar o que faz essa linguiça aqui em JavaScript? Eu usei o ponto e vírgula, né? Que, enfim... Mas, então, vai falar o math random, que é exatamente, ó, André, você copiou daqui? Não vou falar para vocês que eu andei usando a Luri, hein? Ele pega entre 0 e 1 sem contar o 1, né, que ele chama de exclusivo, é entre 0 e 0,99999. E aí, na hora que multiplica por 3, fica 0, 1, 2 e quase 3, mas nunca 3. Na hora que a gente faz o floor, ele arredonda para baixo. E na hora que a gente soma 1, o 0, 1 ou 2 vai exatamente o que o André falou, para 1, 2 e 3. Portanto, essa expressão gera um número entre 1 e 3 que pode ser útil para o sorteio. Se a gente continuar nesse ritmo, a Luri vai estar aqui no meu lugar na próxima imersão. Você pode, inclusive, perguntar, há outras formas, outras que a gente chama de bibliotecas, que a gente vai ver com mais cuidado. Repara que aqui a gente precisou usar coisa que a gente nem sabe como que funciona estatisticamente o random. Não é nosso objetivo, tá bem? E até para trazer para uma linguagem mais próxima, porque quem está aprendendo, a gente tem muito essa facilidade de quando faz associação. O random, por exemplo, quando você está ouvindo uma música, quer que ela seja de forma aleatória, a palavrinha é random. Então a gente pode associar, aqui eu quero um sorteio de música, eu não quero na sequência, vamos botar o random. Perfeito, ótima lembrança essa. E aqui, nesse ponto, a gente tem o que nós precisamos já para começar a fazer os testes do jogo de pedra, papel e tesoura. Por que que a gente já tem o que precisa? A gente já tem a jogada do usuário, que ele digitou, 1, 2 ou 3, e a gente já tem a jogada do computador, que foi sorteado 1, 2 ou 3. Agora, o nosso trabalho vai ser sair fazendo um montão de comparações. E é um montão mesmo. É um para cada tipo de jogada que pode aparecer.
Claro, existem formas de fazer o que a gente vai fazer aqui, menores, mais performáticas talvez, mas de novo, não é o nosso objetivo e também não é o seu agora. O seu objetivo é entender a lógica. Então vamos começar. Agora que a gente já tem tudo que precisa, já dá para começar a escrever o jogo, eu já quero começar a escrever logo embaixo dessa linha aí que a gente acabou de colocar do sorteio do número e tudo mais. Então, vamos lá. Tem uma sugestão. Vamos desenhar primeiro, como a gente falou que nem tudo é direto no código e sim, vamos conversar? E se a gente usasse o comentário e a gente desenhasse primeiro essa jogada? Afinal, a gente está falando de um jogo, né? Vai ser importante ter. Exato. Aí a gente faz esse desenho e depois vai colocando dentro das condições de if. O que vocês acham? Perfeito, porque precisa lembrar da regra do jogo, não é? A regra, se o jogador jogar pedra e o computador jogar pedra, o que dá? É um empate. É um empate. E é isso que acontece toda vez que esses dois são iguais. Então a gente pode usar esse comentário para uma situação onde as duas jogadas sejam iguais. Ah, perfeito. Então a gente pode generalizar Isso. nosso primeiro if. Porque se o jogador jogar tesoura e o computador jogar tesoura, também é empate. Não só isso. Exatamente. Se o jogador também jogar papel, o computador jogar papel, também é empate. A gente poderia fazer 3 desses tais de if aqui. If o jogador igual a 1, a gente aprendeu, a gente vai ver que faz o igual aqui. Se for 1 e o computador for 1, deu empate. Se for 2 e o computador for 2, deu empate. Se for 3 e o computador for 3, deu empate. Mas dá para simplificar, é isso? Vamos fazer muito mais simples daqui a pouquinho. Vamos ficar com a nossa anotação por enquanto. Tá bom. Esse aqui é um caso, quando é igual. Mas tem Isso. muitos outros, não é? A combinação, na verdade, são 9 combinações, certo? Porque a gente tem 3 opções, pedra, papel, tesoura. Aqui tem 3, dá uma matriz, né? 3 vezes 3, 9 opções. Já foram 3. Eu quero simplificar esse negócio. Tá com muito número na nossa vida. A segunda possibilidade é o jogador ter escolhido pedra. Tá, o jogador pedra. Se o jogador escolhe pedra, o computador pode ter escolhido outras 3 coisas, né? O computador pode ter escolhido tesoura. Tesoura. O que acontece? Nesse caso, o jogador vence. Exato. O jogador escolhendo pedra, talvez o computador tenha escolhido papel. Computador, papel. Papel embrulha a pedra. Isso. Então, nesse caso, o computador vence. Tá. E a gente, se não tivesse tão atentos quanto nós estamos, a gente podia até escrever se o jogador joga pedra e o computador joga pedra. Mas Já tá lá em cima. tá bom. Não vamos nos preocupar. A próxima possibilidade, o que a gente pode ir depois do jogador jogar pedra, filho? O jogador pode jogar tesoura. Uhum. Jogador jogando tesoura e o computador jogando pedra, O computador vence, né? Porque Uhum. quebra a o computador tesoura. vence. Tá. E tem o outro caso, que é o tesoura e o computador papel. Exatamente. Muitas variáveis. Aí o jogador vence. Exatamente. A jogador tesoura vence. corta o papel. Tá ficando ótimo, só ajusta ali em cima que no seu comentário você escreveu computador pedra e vai que isso te confunde depois na hora de escrever os seus ifs. E por fim, a gente tem a última possibilidade, que é do jogador ter escolhido papel. Computador pedra, Nesse caso, o jogador vai ter vencido. porque ele embrulha o computador. Exatamente. Jogador papel, computador. Tesoura, Hum. o computador venceu porque a tesoura corta o papel. Vence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 casos como a gente pensou, né? Tem... Exatamente, e por isso que a ideia da Fê foi tão legal, de primeiro mapear as possibilidades, né? Assim a gente não vai tateando no escuro. Sim. Bom, vamos começar então pelaquela primeira possibilidade, a possibilidade do empate. Tá. A gente sabe que se nós queremos fazer uma comparação, a gente vai precisar do if. Então vamos começar escrevendo ele. If. E repara que esse if a gente está escrevendo dentro de outro, não é? Ah, que legal que você comentou isso, Paulo, porque a gente está dentro lá do primeiro if. Quer dizer, esse aqui só vai acontecer se o de cima for verdadeiro. Esse só vai acontecer se o jogador for maior de idade. Mais ainda, tudo que está entre as chaves tá aparecendo, ó, tem um espacinho aqui, ó, que não é obrigatório, né? Nessa linguagem de programação não é obrigatório
mas seria esquisito a gente escrever assim. É esquisito, né? Seria Todo porque mundo- visualmente a gente teria mais dificuldade de entender o que está dentro do que. Que bloco tá dentro do quê? Perfeito, exato. Bom, para escrever essa comparação agora, a gente quer saber se a escolha do jogador é igual à escolha do computador. Vamos lá então. Uhum. Escolha jogador. Pode escrever só um igual, espaço, escolha computador. Talvez isso aqui, por instinto, fosse algo que a gente fosse fazer. Mas lá na nossa primeira aula, você disse que o igual servia para quê mesmo, Fê? Para atribuir um valor à primeira variável. Então, aqui a gente está dizendo que escolha jogador vai receber escolha computador. Não faz é isso que a gente Não quer. é isso. Porque é engraçado, né? O Exatamente. igual, na maioria das linguagens de programação, ela não é que nem na matemática que a gente faz x igual a 5, 5 igual a x, dá na mesma, né? Aqui você tá pegando o valor de um, e copiando e colando e colocando dentro do outro. Eu tô pegando o que tá na escolha computadora e jogando dentro da escolha. Não é isso que eu quero. Eu quero saber se é verdadeiro ou falso o valor deles serem o mesmo. O que tá dentro dessas variáveis é ou não é o mesmo, né? Bom. Aí não é esse o símbolo, é outro símbolo. Você vai colocar mais um sinal de igual. Escolha jogador, igual, igual, escolha computador. É muito diferente do que faz esse igual. Esse igual pegou o número aleatório e jogou aqui dentro. Exato. Esse duplo igual vê o que está aqui dentro é a mesma coisa que está aqui dentro? Sim ou não? Exatamente. Verdadeiro ou falso? Perfeito. E se isso aí for verdadeiro, então vamos abrir o nosso bloquinho do if. E se isso for verdadeiro, a gente vai exibir uma mensagem dizendo que houve empate e o jogo nem precisa continuar. Já dá até pra gente testar o empate, hein? Vamos lá. Porque é sempre bom eu sei que você tá fazendo isso já. Vai rodando enquanto você tá escrevendo, porque senão você escreve um monte de coisa, vai rodar só lá no final, vai ter surpresas. Não é à toa que no mundo profissional você vai entender sobre testes automatizados, tem um monte de coisa justo pra gente não escrever, quando vai rodar fala, ih, tem algum problema lá no começo, é frustrante demais. Bom, coloca pra rodar aí, Paulo, e vamos ver o que dá. Eu acho que a nossa escolha vai ser a vencedora. Vamos ver. Eu gostaria Será que que é fosse. possível a nossa escolha ser vencedora? Paulo é maior de idade, Ah. você pode escolher um, dois Só que ou agora três. a gente não sabe o que o computador escolheu, né? Eu vou apertar um, ó. Opa, não deu empate. Mas como a gente... Ele parou aqui, então ele escolheu uma das outras duas. A gente não sabe, né, o que foi. A gente não sabe o que foi. A gente poderia, se quisesse, colocar um alert dizendo que o número sorteado foi 1, que o computador escolheu 1, e você até pode fazer isso antes desse if. Ou no final, né? Só pra Claro, não dar, né? com você não ganhar, certeza. Mas aqui tem um detalhe importante que eu quero te alertar caso você esteja testando e esteja ficando frustrado. Esse random que a gente colocou, ele gera números entre 1, 2 e 3. Mas como é um intervalo muito pequenininho, várias vezes ele vai acabar sorteando o mesmo número. Nossa, eu joguei 10 vezes, ele sorteou 1. Pode acontecer. Joguei 1000 vezes, ele sorteou 2 e 3. Também pode acontecer. Então é legal a gente fazer alguns testes sabendo que essa possibilidade existe. Beleza? André, acho que até vou colocar aqui, ó, no final de todos esse monte de if que a gente for fazer, alert, a escolha do computador foi... Como chama mesmo o nome da variável? Escolha computador. Escolha computador. Opa, isso aqui não pode ser, né? Isso aqui tá dentro das aspas, né? Isso. Preciso tirar isso das aspas e pôr mais. Inclusive, tem uma prática que eu vejo o pessoal fazendo por aí quando tá começando, que é muito interessante, eu usava muito, que é aqui dentro você põe assim e você põe 2 pontos. Repara que o de dentro é uma palavra, né? Aqui eu posso escrever qualquer coisa que o computador não vai reclamar. Aqui não. Aqui precisa ser igualzinho o nome da variável. E com isso vira o que as pessoas acabam chamando de debugar, né? Exato. Deixa eu ver o que tá valendo aquela variável lá. Quanto tá valendo aquela variável? Porque o que não tá? Vamos rodar? Vamos rodar. Então eu vou rodar de novo. Vamos ver se dessa vez a gente dá um empate. Ia ser legal, hein, pra ter essa sorte. Eu tenho 1 milhão de anos. Eu vou escolher pedra de novo. Empate! Olha que legal! E vamos ver aqui, ó. bom. Atenção. Escolha do computador foi 1. Então é sinal, é a prova. Demos sorte e provamos que o nosso if funcionou. Você pode jogar mais para ver se ele escolhe outras, quanto que escolhe, etc. Perfeito, que orgulho! Pois é. A gente já tem um programinha funcionando. Agora só faltam 6 casos. Que como
o André disse, teria mil formas de escrever esses ifs. Você precisa praticar código. Você precisa escrever if, errar parênteses, errar chaves, errar igual, testar com enter, sem enter, com isso no cantinho. Você precisa sentir código. Você precisa dessa prática. Então não pule, não fique dando Ctrl C, Ctrl V. Você está vendo eu escrevendo muito aqui. Você precisa ganhar a fluência. Não adianta você só aprender a gramática do inglês se você não for lá depois conversar. Os dois são importantes, tá? As pessoas hoje em dia têm muito essa moda, só aprende na prática, ou só aprende tem todo o embasamento teórico. É uma mistura, e é o que a gente está fazendo aqui. Perfeito. Vamos então para o caso do jogador escolher pedra, Fê? Vamos lá. Então a gente abre mais um if. Vou abrir aqui, ó, então, ó. Para pegar esses dois, né? Vou abrir logo embaixo aqui, que vai pegar esses dois, certo? Isso. If, A gente vai escolha do jogador. Lembrando que pedra, papel, tesoura tá justo no ritmo 1, 2, 3. Então, se a escolha do jogador for pedra, que a gente sabe que é o 1, foi o que a gente combinou, né? Existe muito desses combinados, tá? E aí, o que eu faço? Se a escolha do jogador for pedra, o que eu faço? E agora? Bom, a gente vai ter que abrir o bloquinho do nosso if, porque é um caso onde a gente quer trabalhar. Tem Então, dois você casos vai... dentro dele, certo? Exato, você vai abrir e fechar. Perfeito. Agora, tudo que acontecer aí vai valer para quando o jogador tiver escolhido pedra. Então, vamos abrir mais um if. Exatamente. Outra vez a gente está colocando um if dentro do outro. Um if dentro do if, e agora eles estão meio escadinha, não é? Isso, e agora a gente já sabe que o jogador escolheu um. Ele escolheu pedra, já está definido pelo if de cima. Vamos testar a escolha do computador. If escolha computador igual a 2, ou seja, se o computador escolheu tesoura, abre e fecha chaves. Mais um bloquinho. Perfeito. Aqui a gente... errei, né? Eu 2, na verdade, é papel, lembra? Olha o cuidado que a gente precisa aqui dessas traduções. Então, esse é o caso, esse aqui dentro eu vou até copiar e mover. Esse é o caso pedra, papel, correto? Exatamente. Esse é se o jogador pedra, papel. Então, é bem esse caso aqui. Aqui, então, a gente vai fazer o alert. O computador vence. Podia, inclusive, copiar e colar ali, né? O computador venceu. Perfeito. E do mesmo jeito que você criou esse bloquinho, fora dele, papel, mas ainda dentro do if de quando o jogador escolheu a pedra, a gente vai fazer um segundo. Então, Paulo... não é aqui. Não é aqui. Não é aí. Porque aqui o computador já escolheu 2, ele não vai ter escolhido 3. Exatamente. Mas pode ser aqui dentro, então tem que entender onde que você está nessa que a gente chama de indentação, né? Você está dentro desse bloco, do bloco mais interno, do bloco mais externo. Isso o tempo todo precisa estar... Vai virar automático, né? Claro, uma hora vira automático, mas é importante para virar automático a gente ter atenção desde o começo, senão até vai virar um problema na sua vida. Bom, e fazendo mais uma analogia, trazendo aqui, é como ir na academia. É só praticando que a gente vai vendo os resultados. No código não é diferente. Exato. Assim que eu começar a praticar, vocês vão ver os resultados, eu acredito. Vamos colocar o nosso if aí, agora para o caso de o computador ter escolhido 3, que é a nossa tesoura. E do mesmo jeitinho que você fez em cima, Paulo, eu gostei da organização que você fez. Ficou legal, Copia esse comentário aí, vai ajudar muito a entender. Ctrl X, Ctrl V. Vou apertar um tab aqui, ó. Opa! Apertar um tab aqui para ficar mais alinhadinho. Isso, legal. O CodePen pode nos ajudar, Paulo. Porque eu tô meio bagunçado aqui. Se você for ali naquela setinha, ao lado da engrenagem... Essa aqui? Ali, ó, formatar JavaScript. Olha, inclusive tirou uns enters ali, ó, encolheu um pouquinho do código, colocou. Então aqui o jogador vence, né? Exatamente. Então aqui eu vou colocar jogador vence, computador tesoura. Eu só tô colocando porque senão ele vai falar jogador vence, mas venceu por quê? Escolheu mesmo o que eu tava, né? Tô tentando deixar explícitas as mensagens. E você que tá aí, uma coisa que pode ser que você erre, e aí você vai ficar procurando o que você errou no código, o nome dessas duas variáveis são muito parecidas, escolha jogador e escolha computador. É muito fácil você vir aqui e sem querer escrever errado e colocar if escolha jogador igual a 3, que não faz sentido nenhum, né? Se ele escolheu 1, ele não escolheu 3. Então tem que tomar cuidado para ver o que a gente está fazendo. Agora, sabe o mais legal? Esse mesmo blocão que a gente criou para quando o jogador escolheu 1 e depois a gente fez as outras comparações, a gente vai repetir.
dizendo para quando o jogador escolheu 2, fazemos outras comparações. E para quando o jogador escolheu 3, fazer outras comparações. Quer dizer que o código que você acabou de escrever já é base para o código que a gente vai escrever embaixo. Então a gente vai ter mais 2 sessões desse mesmo tamanho, porque que envolve a escolha do jogador. Essa aqui é pedra, esse aqui é o jogador pedra. O jogador papel e o jogador tesoura. Então já dá para rodar o só pedra, o jogador jogando pedra já está prontinho. Exatamente. Então se eu rodar aqui e escolher pedra, o programa já funciona, tem que funcionar. Perfeito, eu tenho 444 anos e eu digitei pedra, porque pedra, todos os ifs, em teoria, estão cobrindo todos os casos. Tem o do empate, tem se o computador escolheu 2, tem o computador escolheu 3. Vamos ver o que acontece? O jogador venceu porque o computador escolheu tesoura. Ah, deu certo. Pedra esmaga a tesoura. Ele Ufa. caiu aqui, ó. Ele caiu aqui, ó. Né? Exatamente. Ele caiu nesse aqui. Segundo Então if. aquele random, aquele monte de conta maluca, escolheu 3. Inclusive, sabe o que eu acho que dava pra gente fazer aqui, que vocês me ensinaram? Aquele console.log, a gente pode deixar a escolha do computador aqui, ó. Em vez que no alert, vou deixar escondidinho, console.log, escolha do computador. Escolha do computador. Ah, já tá aparecendo, né? Eu fiz aparecer, né? Fez lá embaixo no Ele alert. tá no alert. É aqui eu que tenho o enter. Então já aparece. Podia ser no console log para aparecer escondido. Vamos de novo. Rodei. Um monte de anos. Escolhi pedra. O computador venceu. Quando eu der OK, o computador escolha venceu foi porque ele 2. escolheu 2, que é papel. Então tá bom. Podia ser no console.log, eu tava pensando, porque aí tem esse botãozinho aqui que ainda não cliquei, ó, que aparece o console. Você andou explorando bastante do CodePainter, aula 1 e aula 2, não é? Sim. O Paulo estudou bastante, assim como você também está estudando agora. Explore esse CodePen, é uma ferramenta, assim como você vai poder explorar o Visual Studio Code, que a gente vai mostrar um pouquinho nas últimas aulas. Explore as ferramentas, vá clicando, vá mexendo, tenha menos medo, você precisa dessa curiosidade para poder ir além. Paulo, como você falou que para a galera que está estudando é importante digitar código, é importante se apropriar, você vai digitar os outros 2 blocos que a gente tem aí com base no que você já tinha em cima. E isso aqui vai ficar muito parecido, vão ser 2 blocos muito parecidos, porque agora vai ser, em vez de que o jogador escolher 1, vai ser quando ele escolhe 2 ou 3. Óbvio que existem maneiras mais hackers que daria para escrever isso tudo num bololô só, num if só e decidir quem venceu, tá bem? Mas isso é um outro passo que você vai chegar. Agora é importante você praticar a tal da sintaxe. Exatamente. O parênteses, o if, o abre-chaves, errar, ficar atento ao número. Se você errar o 1, o 2, que nem eu errei aí quando escrevi papel, etc. Essa atenção. Depois você vai entender outros métodos que dava para encolher isso quase que em 2 linhas. Mas não é esse o propósito agora. O propósito agora é que você aprenda a programar, aprenda a raciocinar a lógica e um pouco do JavaScript. Bom, o Paulo vai começar a escrever o código dele aqui linha a linha, e é importante fazer isso de escrever, porque se você tivesse dado um Ctrl+C, Ctrl+V, por exemplo, ia ter um monte de lugarzinho para mudar. Lá onde estava 1, eu ia ter que escrever 2, eu ia ter que prestar atenção nos textos. Eu não sei se você já fez isso, mas eu já fiz isso em alguns projetos e depois passei vergonha, porque não tinha justificativa para aquilo estar daquele jeito. Já passei muito por isso. E só atenção focada, digitar linha a linha. E tem uma tática, né, do patinho amarelo. Qual é essa tática? Patinho amarelo, você vai aqui, que nem o Paulo tá digitando, if, escolha computador. Patinho, escolha computador. Se ele for igual a 3, quem é que ganha? Meio que você vai narrando aquilo. Ah, que legal! Sai da forma de pensamento, vai para a forma falada e você se escuta e aprende 2 vezes. É maravilhoso. Eu gostei disso. Como o Paulo falou que nas 2 últimas aulas eu que vou pilotar o computador, eu vou trazer um patinho para me ajudar, para a gente terminar de escrever esse código. E como a gente está vendo, numa conversa que a gente está tendo aqui, a Fê e eu, o Paulo já conseguiu concluir o segundo bloco. Olha lá, quando o jogador escolhe 2, que para o nosso jogo é o papel, ele está verificando se o computador escolheu 1 ou se o computador escolheu 3, na mesma lógica que a gente tinha lá no nosso primeiro bloco. Mas eu já reparei que eu fiz um erro. Porque eu fui escolhendo rapidamente, escrevendo rapidamente aqui, isso é muito normal. Os nomes das variáveis das palavras, eu escrevi o O maiúsculo aqui. Olha aí.
Isso aqui, ele ia dar aquela mensagem do undefined. Inclusive, é importante você testar para ver aquilo. Olha, não está definido. Eu não sei o que é escolha de computador, eu sei o que é escolha de computador. Então, ele é bem certeiro nisso para garantir que você não estava querendo dizer outra coisa. É óbvio que quando você aprender outros editores de texto, outros recursos, a própria inteligência artificial vai te apontar na hora. Ela vai falar, você não quis dizer computador com O minúsculo? Não é isso, não? Tem certeza? Ele vai te alertar, vai aparecer. Esse editor, inclusive por ser mais simples, é mais interessante para esse primeiro momento de aprendizado. Então aqui eu já saquei. Outra coisa, tá vendo que esse barra barra ficou meio distante? Vou usar aquela dica que a Fernanda falou nesse... Não, apertei errado, apertei no... Aqui. Esse símbolozinho aqui, se eu clicar e colocar para formatar, ele, organizou, ficou um pouquinho melhor. Aí Se tá o jogador lindo. escolheu papel, que é o 2, e o computador pedra, que é 1, lembra? Pedra, papel, tesoura. O computador pedra, o jogador venceu. Vamos rodar, porque eu acho que agora o 2 já tá pronto. Vamos Vou ver. rodar, porque aí eu já vou pro 3, e aí a gente matou o programa, vamos passar desafios. Tenho 123 anos, eu vou escolher agora o papel. O computador venceu, ele escolheu tesoura. Se ele Será que escolheu ele tesoura, é escolheu? 3. Vamos ver se o 3, escolha do computador 3. Escolheu Tá tesoura. funcionando como a gente quer. Então agora eu vou fazer os dois últimos, que é quando o jogador escolhe tesoura, que a escolha do jogador quando for igual a 3, que são Isso. esses dois casos aqui que eu quero trazer para cá. E a partir daí o Paulo vai programar exatamente da mesma forma que ele fez o último. O if maior serve para ver a jogada do jogador e os dois ifs menores a jogada do computador. E esse toque que o Paulo deu da gente ficar atento para nomes de variáveis, né, Fê? É legal a gente comentar que não é só o iniciante que comete esse tipo de equívoco. Todo mundo comete, todo mundo pode cometer. Você esqueceu ali o caps lock do teclado ligado, o shift, vai rolar, né? Exatamente. E tem um caso curioso. No meu primeiro emprego, eu esqueci uma vírgula num lugar errado. Simples vírgula, eu deixei o site todo minimalista, Não acredito. no ar, em produção. E foi um Que caos. já é uma palavrinha a mais para nossa lista, esse em produção. A gente usa para dizer que o produto, o site, o programa já está com todo mundo vendo ele. O que você mudar, todo mundo vai mudar. E eu mudei. Deixa eu ver se o Paulo conseguiu atingir o sucesso aqui, olha. Já formatei. Coloquei se o jogador é 3, né? Pedra, papel, tesoura. A gente está verificando se o computador escolheu pedra ou papel. Se for pedra, o computador vence. Se for papel, o jogador vence. Olha, esse aqui é um código super propenso a erro. É cheio de números, cheios de ifs. No dia a dia, a gente evita encadear tantos ifs parecidos assim. E há recursos, como funções, como operadores, como o tal do else, que vai aparecer, tá? Calma. Eu sei que tem você aí que sabe o tal do else, sabe de alguns recursos a mais. Calma. A gente vai chegar lá. Aqui é importante a gente praticar essa sintaxe. Agora eu considero que o nosso programa tá, né? Vamos Vocês me fazer deram o a último tarefa. teste, vamos De ver. digital eu sou bom, ainda sou bom. Agora, com um programa interessantinho, tem um tamanho interessante, exerceu, muito legal. Vou rodar. Agora a gente pode realmente escolher. Eu vou escolher o 3. Pra gente ver se Porque, aquele seu último teste validou, né? O 3, que é tesoura. Vamos ver. Empate. Então tem que ter sido o 3, que caiu naquele primeiro. Vou rodar de novo para tentar não cair no empate, né? Porque o empate foi pego pelo primeiro dos nossos ifs. 3, tesoura. Empate de novo. Lembra aquilo que eu falei? Que pode ser que o computador sorteie o mesmo número algumas vezes em sequência? Para quem é super curioso de Opa. computação, matemática, tem uma teoria por trás disso que você pode pesquisar e descobrir aí um mundo todo novo. E o computador Paulo venceu, ali escolheu funcionou. A idade, o Paulo colocou 3 na idade, ele já bloqueou. Não foi. Então tá funcionando muito bem. Eu acho que a gente pode considerar esse projeto completo, entregue, e me ocorre que isso aqui parece com vários outros jogos que o pessoal pode brincar em casa. Eu, por exemplo, adoro Pokémon. Pokémon é muito legal e Pokémon tem os tipos lá, né? Fogo, grama, elétrico. Que tal você ampliar esse seu programa para fazer ele num cenário de Pokémon onde, na verdade, as escolhas são esses tipos? Dá para criar muita coisa legal, né? Dá para criar muita coisa. Dá sim. Inclusive alterar o fundo para um Pokémon
Exato, para dar a temática desse. Eu jogava Age of Empires, onde tem um mecanismo. Tem muito jogo que tem um mecanismo pedra, papel, tesoura, né? No Age of Empires, no jogo de estratégia, você tem meio que três tipos. Você tem os arqueiros, unidades baseadas em arco e flecha à distância. Você tem a infantaria, baseada em espada. E você tem os cavaleiros, baseado em montaria. Os baseados em espada, eles são melhores para atacar. Alguns de spear, né, daquela lança, eles matam mais fácil o de cavalo. O de cavalo mata mais fácil o de arqueiro. O arqueiro mata mais fácil a infantaria. Então, quando seu inimigo está produzindo mais cavalo, você faz infantaria. Quando ele está produzindo mais flechinha, você faz mais cavalo. Então, você pode adaptar esse jogo para ver os diversos jogos que são baseados nesses. O Magic, para quem joga, tem as 5, né? Os 5 manas e 2 contra 1 que é melhor. Então tem vários jogos que tem essas oposições que criam mecânicas de games, não é? Então acho que o Round 6 brinca com esses jogos que tem as mecânicas simples, mas que podem ser exploradas de várias formas. Eu acho que a gente pode conversar sobre Age of Empires, que eu também adoro, aqui nos bastidores, e pedir pro pessoal mostrar o que eles estão fazendo de diferente, né, Paulo? Afinal, se a galera criar esses jogos diferentes, outros testes, eles podem mostrar pra gente nas redes, inclusive no grupo do Discord que tá bombando. E fica também aí um desafio para quem quiser ir além, porque escrever esse código, você vai ver. Dá um trabalho, você vai passar por vários erros. Use a inteligência artificial, mas use esse código. Primeiro tente você mesmo. Porque você precisa ter essa pegada de querer investigar, curiosidade, não ficar com medo o tempo todo. Você vai errar um igual, você vai colocar assim, ele vai rodar, você não vai entender por que tá dando true, por que tá dando verdadeiro, por que ele tá entrando aqui em vez do que deveria ser. Então tem uma série de dúvidas que a gente ainda vai passar por elas, que é importante que você encare nesse momento. E um exemplo que eu daria de um salto, que foi inclusive um projeto que a gente, lá no começo eu até pedi, André, tem que ser mais simples aí. E se a pessoa digitar pedra? E se eu rodar aqui, ó? E se, o que acontece se depois que eu digitar a minha idade, 123 anos, eu escrever a opção 4? Não deveria validar essa informação? E se eu escrever pedra? Poxa, não ia ser legal? Eu se escrever pedra com P minúsculo, dá para fazer o jogo funcionar? Não dá? Quem chegar até o final dessa aula e quiser ver, precisa pesquisar um pouquinho. A gente vai deixar algumas dicas aqui na aula de como comparar textos, né? As tais das strings que a Fernanda já citou. Porque a gente comparou números. Comparar texto tem alguns cuidados, alguns desafios. Então tem uma série de outros detalhes que você pode e deve explorar. Como, por exemplo, perguntar, em vez de falar jogador venceu, você pode perguntar o nome do jogador. A pessoa escreve o nome e você fala Paulo venceu, Fernanda venceu. E concatenar, né? Operar esses textos. Tem muita coisa a explorar. Você precisa, a gente dá algumas sugestões aqui na aula, você precisa ir além do proposto. É assim que nós somos bons alunos e alunas em qualquer área, não só... Mas eu acho que na programação exige mais ainda, tá? Dessa curiosidade. Mas em qualquer